Fala pessoal, o Ampere Altra Dev Kit parece só um PC como qualquer outra coisa à primeira vista. Mas ele é o que eu imagino que um PC com processador ARM vai ser para chegar ao mercado doméstico se um dia eventualmente chegar de fato. Eu conheci esse projeto recentemente, eu vou te contar o que eu aprendi sobre ele e por que o uso de ARM em computadores comuns pode mudar a indústria drasticamente. Aliás, eu não tinha mencionado, mas o Ampere Altra Dev Kit roda Linux por padrão. Legal, né? Assim como a mensagem do nosso apoiador, OnlyOffice. Provavelmente você já conhece a suíte Office Open Source OnlyOffice, a gente já falou dela diversas vezes por aqui. Mas hoje você vai conhecer o mais novo produto deles, o OnlyOffice DocSpace. O DocSpace é uma nova forma de você trabalhar em conjunto de forma colaborativa aí com seus colegas de trabalho. É um serviço que usa toda a tecnologia do OnlyOffice para criar salas com assuntos definidos por você para trabalhar com determinados projetos, onde você pode convidar pessoas e estabelecer as permissões que as pessoas vão ter por sala, ao invés de por arquivo. As salas podem ter integração com o Telegram para chat, podem ter integrações com o Jitsi, com o Zoom e outros softwares de videoconferência, além das experiências que podem ser ampliadas através de plugins como o do ChatGPT. E o melhor de tudo, você pode testar o OnlyOffice DocSpace agora mesmo de graça através do link aqui na descrição. E não se preocupe, apesar das limitações da versão gratuita, ela continua de graça para sempre. Então clica ali e confere porque ele é bem bacana. Eu, assim como o Anderson Macolan, que é um dos membros aqui do canal, sempre tivemos um grande interesse pela arquitetura ARM. Eu sempre utilizei no Raspberry Pi, sempre soube que processadores ARM são utilizados nos smartphones, são utilizados em servidores, em supercomputadores, enfim. Se você pegar o segundo lugar do top 500 supercomputadores, você vai encontrar o Fugaku, que é um supercomputador japonês que utiliza processador ARM feito pela Fujitsu, que inclusive roda o Red Hat Enterprise Linux. Se ARM é bom em smartphones e é bom em supercomputadores e servidores, por que não em laptops? A questão é que só quando a Apple resolveu trazer ARM aqui para os seus computadores que o mercado consumidor regular começou a prestar mais atenção nisso e encarar o ARM como uma possibilidade, mesmo que os processadores ARM já estivessem aí nos smartphones, como eu disse, há muito tempo. Tirando a iniciativa da Apple, outro projeto interessante que eu vi utilizando ARM, que tem suporte a softwares para ser considerado um desktop relativamente produtivo, foi o projeto Volterra da Microsoft. Se bem que, lembrando agora, também tem o Surface Pro X, se eu não me engano, e alguns modelos de Chromebook também que tem suporte a ARM, como o FileTab Duo, que eu mostrei para vocês há não muito tempo aqui no canal até. Então, existem dispositivos, mas eles não são tão parecidos com o que a gente costuma reconhecer como um PC. O Volterra mesmo é um computador pequenininho, né, que lembra muito o Mac Mini, que usa um processador Snapdragon e, claro, roda o Windows 11 ARM. Eu achei ele bem legal, eu adoraria testar, mas eu nunca tive acesso a um, pelo menos por enquanto. Mas tanto os Macs M-Series quanto o Volterra e eventualmente outros computadores ARM, como o FileTab, que roda o Chrome OS, que eu mostrei para vocês, promove ali um tipo de computação que a galera do PC mesmo pode achar meio esquisita. São dispositivos diferentes, né? Porque quer dizer, para eu ter o meu setupzão aqui, sabe? Com vários HDs e SSDs, vários monitores e periféricos e uma GPU parrudona da NVIDIA ou da AMD, simplesmente não tem uma solução ARM que possa se encaixar com isso? Talvez alguns até se perguntem, o que o ARM tem de tão especial, no fim das contas, que valeria a pena fazer uma troca desse tipo? Toda tecnologia tem seus pontos positivos e negativos. Um dos principais negativos de trazer o ARM para os desktops tradicionais, isso inclui os laptops também, não só os PCs de mesa, é justamente a arquitetura do processador e a arquitetura que os softwares precisam ser compilados. Muitos vão precisar ser adaptados ou parcialmente reescritos até para suportar um novo tipo de processador. Tanto que a Apple e a Microsoft têm interpretadores em seus computadores ARM para converter as instruções dos processadores tradicionais para que os softwares que precisarem rodar dessa forma possam funcionar. O problema pode ir além, nem sempre os drivers de periféricos como placas de vídeo, mouses, teclados e qualquer coisa na realidade foram escritos para trabalhar no ambiente ARM. Isso certamente vai requerer alguma adaptação se essas coisas começarem a acontecer. Os pontos positivos, no entanto, também são bem apelativos. Processadores ARM são bem eficientes em termos de energia.
Eles gastam menos para entregar performance. Em geral, eles são mais baratos de produzir também, além de produzir um pouco menos de calor. A ARM Holdings, que detém as especificações dos processadores ARM, licencia a fabricação para diversas empresas diferentes, o que aumenta a competitividade dentro do mercado, ao contrário do que ocorre hoje com as CPUs tradicionais, onde é basicamente tudo Intel e AMD. São processadores que podem ser utilizados em contextos bem diferentes também, em sistemas embarcados, servidores, smartphones e agora laptops também. Porém, um dos problemas que eu não tinha mencionado, que você vai notar ao ver como é um smartphone ou mesmo um MacBook M-Series aí por dentro, é que praticamente não tem possibilidade de expansão ou de substituição de peças, ao menos não de uma forma tão simples quanto um PC tradicional costuma ter. Veja só, projetos que usam ARM são feitos de forma diferente do que projetos que utilizam Ryzen ou um Core i ou alguma coisa assim. Frequentemente a memória, o CPU, a GPU e o armazenamento são construídos sobre o mesmo circuito integrado, fazendo o que se chama de SoC, um sistema e um chip. Isso é excelente do ponto de vista de velocidade, de eficiência, dissipação de calor, consumo energético. É basicamente isso que gera um dos grandes pontos fortes do ARM, mas isso também é um ponto fraco quando o assunto é reparo ou upgrade, algo que está intrinsecamente ligado com a experiência de se ter um PC. O máximo que geralmente se chega é um slot de cartão de memória, como você vê nos Raspberries e nos próprios smartphones. Não sei você, mas no fim das contas eu acho muito legal saber que se você precisar, você pode trocar a sua GPU, trocar o seu processador, colocar mais armazenamento ou mais memória, trocar a fonte, sei lá, e por aí vai. Essa modularidade faz muito bem para a longevidade dos equipamentos e com certeza é um dos pontos mais fortes do PC como a gente conhece hoje. E é aqui que entra o projeto Ampere Altra que eu mencionei no começo do vídeo. Eu conheci ele no vídeo de um colega do YouTube aqui chamado Jeff Gerling. Eu vou deixar o vídeo dele aqui na descrição para vocês conferirem. Se vocês forem lá, não esqueçam de escrever Eu Vim pelo Diolinux lá nos comentários. Vão fludar aí os comentários lá do canal dele. A Ampere é uma empresa dos Estados Unidos que desenha processadores ARM para servidores especialmente, mas também para workstations, que é o caso desse modelo aí. A grande diferença desse setup é que não só ele tem um fucking processador ARM Ampere de 128 núcleos e 128 GB de RAM, como ele também tem todos os slots e formatos de expansão tradicionais que você teria num PC normal. Para um desavisado, pode até ser muito simples confundir ele com um computador tradicional, especialmente pelo form factor do gabinete e tal, é tudo muito comum. Você pode colocar memórias DDR tradicionais nele, você pode colocar placas de vídeo tradicionais, você pode colocar SSDs NVMe e tem até um cooler bem bacana ali, como você pode ver. De fábrica, ele vem com o Ubuntu 20.04 LTS como sistema operacional. Não é a última LTS, mas é uma das LTS ainda suportadas. Agora você se pergunta, como isso é possível? Como que eles conseguiram construir um setup que tem os benefícios de um CPU ARM, mas com a flexibilidade que a gente está acostumado com a plataforma x86? A resposta está na placa-mãe diferenciada que esse computador tem. Ele tem o que se conhece por CON-AGPC, que nada mais é do que um módulo que se acopla em outra placa, algo relativamente comum em computação de alto desempenho e também em alguns projetos aí envolvendo SBCs como o Raspberry Pi. Tecnicamente, ela é uma daughterboard que pode ser removida e trocada. Isso significa que dessa forma é possível fazer o upgrade e troca de processador ARM sem trocar o equipamento inteiro, sem trocar armazenamento, RAM, placa de vídeo, etc. Você inclusive consegue comprar o Dev Kit separado para montar o seu próprio gabinete aí com os seus SSDs, com a sua memória, com a sua placa de vídeo, se você quiser, e deve ajudar até a economizar um pouco de dinheiro. Claro que o Ampere Altra Dev Kit é focado em desenvolvimento e é uma ótima forma de você simular um ambiente de servidor de alta performance localmente para testar aplicações. E por isso ele tem algumas coisas não muito comuns de se ver em desktops, como um chip que permite que você controle esse computador remotamente via rede, mesmo quando ele está desligado, algo bem comum aí em servidores. Na documentação oficial, os dois sistemas oficialmente suportados nele são o Ubuntu e o CentOS, mas teoricamente qualquer outro sistema ARM deve rodar. Algo que é bem diferente do que outros computadores ARM costumam fazer, como o Raspberry Pi ou até mesmo os Macs com processadores ARM ou os smartphones que seja, onde você geralmente precisa de um sistema customizado para eles.
num ambiente como o do Ampere Altra, a gente consegue ter uma experiência parecida com a de instalar um sistema operacional de PC tradicional. O Jeff lá no vídeo até tentou rodar um Windows ARM nele, mas não foi possível por conta de alguns problemas de compatibilidade. Inclusive, algo bem interessante que não se tem em single board computers como o Raspberry é uma BIOS, ou um boot menu como o Altra tem. Apesar de ser um pouco diferente, é ainda assim de alguma forma similar ao que a gente já está acostumado, olha só aí pelas imagens, incluindo aí você poder instalar sistemas operacionais nele via USB com uma ISO e tudo mais. Em termos de suporte a placas de vídeo, além das GPUs da NVIDIA para servidores, existem algumas placas que são oficialmente suportadas no momento aí pelo Altra, como a 1050, a 1060, a 3060 e a 3070, usando PCI de gerações 3 e 4. Claro que isso não quer dizer que outras placas não funcionariam, só que, claro, você teria que instalar o driver da NVIDIA versão ARM para Linux, que existe inclusive para todas as placas praticamente. Linux tem um ótimo suporte para ARM na realidade, especialmente por causa dos servidores. Tem repositórios inteiros de softwares, pacotes e bibliotecas já compatíveis com a arquitetura. O que pode frear um pouco a adesão de ARM do desktop, na realidade, não são esses softwares e bibliotecas, são os softwares de consumo, aqueles que o pessoal regularmente utiliza no desktop. Esses só vão começar a vir quando mais computadores domésticos tiverem processador ARM. E de uma forma ou de outra também significa quando o Windows tiver em mais computadores ARM. Apesar do Ampere Altra ser absolutamente incrível, ele também é inacessível e inútil, infelizmente, para a maior parte dos consumidores regulares, já que certos softwares não vão rodar nele. Claro, ele por si só tem um outro propósito, tudo bem, né? Mas essa foi a primeira vez que eu tive um vislumbre assim de como o ARM poderia chegar aos nossos desktops de uma forma que faça um mínimo de sentido. E eu não poderia deixar de compartilhar essa informação com vocês. Inclusive, vários links aqui na descrição para você entender mais sobre ARM versus x86, o vídeo lá do Jeff e os links para o Ampere Altra. Se você tem interesse em ARM, com certeza você tem interesse no Raspberry Pi. Então, confere esse vídeo aqui do lado, onde a gente montou um setup completo com ele, incluindo o teclado e mouse oficiais. Fiquem bem e eu vejo vocês na próxima. Falou!